que ele chega até a chamar o mediador de um terceiro neutro. E o mediador ele tem que se abster mesmo, né, de qualquer relação com as partes. O Sérgio Pinto Martins, que é até um processualista do trabalho, né, ele diz que o mediador pode ser qualquer pessoa. Né? Então, diferentemente do árbitro do árbitro no juizado especial civil, por exemplo, né? Ele pode ser qualquer pessoa, até mesmo um padre, né? Desde que ele respeite aqueles princípios que estão profusos no Instituto da Mediação. E um deles é aquela imparcialidade, como o senhor está dizendo para eu tratar, mas aí tem a questão imbricada desse princípio. Há uma imbricação verificada com relação, por exemplo, à isonomia das partes. Né? Essa imparcialidade dele não pode ser a tal ponto de perceber algum possível problema de isonomia das partes e não procurar corrigir, ou não procurar sopesar, aquilatar o fiel da balança no sentido de deixar as partes mais ou menos equilibradas, você está entendendo? Então, essa imparcialidade é realmente, ele é um terceiro neutro. O que ele deve procurar é fazer com que as próprias partes solucionem seu conflito, evitando os dissabores da jurisdição contextual, que é um dos diferenciais da mediação. E também é diferente da arbitragem. O Kuhn e Lauder, né, também o Eduardo Borges Matos Medina, ele aduz isso, né, a respeito de opção por instituto. Quem quer a arbitragem, pense bem, porque no artigo 18 da lei de arbitragem, 9.396, fala o seguinte, professor, assim, que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele proferir não está sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário, até removendo o dispositivo do Código Civil que exigia, né, antigamente, a homologação pelo Judiciário causava muitos problemas com relação à consolidação do Instituto. Então, se é para relações mais duradouras, como por exemplo um casamento, quem sabe manter o casamento, né, quem sabe ali eles podem se resolver, o mediador ele tem que ter esse feeling, né, de procurar perceber isso. Isso eu diria que é parcial até, entendeu? Porque o senhor sabe que no Estado até admite a questão da imparcialidade, por exemplo, do juiz, isso é um mito. Então, nós não somos autômatas, estamos sujeitos a sentimentos. Eu sou uma pessoa extremamente sentimental, me emociono com muita facilidade, choro muitas vezes. Não publicamente, eu procuro evitar, mas no meu quarto sozinho e apresento isso a Deus, né? E Deus me dá uma paz, né? É uma questão meio de fé, né? Então, assim, o que acontece? O mediador ele tem que ter, né, esse filho, tem que ter esse sentimento de percepção, e tem que ser imparcial, no sentido de não forçar, não se intrometer, né, na questão que é totalmente particular, existe a privacidade, que é um dos princípios também da mediação. Tudo se desenvolve num ambiente secreto. As partes ali não ficam constrangidas de ver outras pessoas alheias ao interesse delas ali, observando, quem sabe, né? E, de certa forma, constrangendo. A mediação cuida tudo isso. Então, é um instituto sui generis nesse sentido. Eu vejo esse diferencial da mediação. Respeito. Se eu posso, eu vou continuar mais. Se o senhor quiser, está satisfeito, então. Agora, eu passo a palavra ao segundo integrante, professor Roberto da Cruz. Bom, eu gostei muito da tua apresentação oral e até fiquei muito surpreso pela correção que eu fiz no meu trabalho. Então aqui, o que eu notei no teu trabalho, nessas 20 boas novas que tu consultou, o trabalho está constituído de uma história. O teu trabalho todo tem mais uma história. Você não pode negar, até mesmo pelo trabalho escrito e pela maneira que se pronunciou aqui. Confirmou pelo que tu falou e esse meu entendimento. Então aqui eu botei que a ideia central do trabalho está baseada no historicismo. Eu não sei, mas acredito eu que tu fez isso aí, mas não percebeu que isso poderia ser dito como uma ideia central
centralizou o trabalho todo no historicismo. E confirmou aqui também, naquela página da questão da visagem, em relação à historicidade também. Né? Eu acho que tu não percebeu, pelo fato de que ali tu ressaltou na página dessa, do teu trabalho, que eu botei em aspas, mostrando também a historicidade da jurisdição que tu foi indo. Então, isso mostrando também, significa que tu botou um dos pontos. E eu, ao ler o trabalho, interpretei como uma ideia central, uma ideia principal. Compreendeu? Mas tu não compreendeu isso aí pela maneira que se expressou. Ou talvez se expressou mal, sei lá o que aconteceu, né? Então tu não captou a ideia central do teu próprio trabalho. Mas esse trabalho não é a questão que tu falou. A historicidade, ela está assombrando todo o teu trabalho. Uma coisa que eu percebi no teu trabalho também é que não existe um ou dois parágrafos, ao menos, um ou dois parágrafos, que venha a harmonizar um capítulo com o outro. Tu faz um capítulo aqui um pouquinho, aí tu diz no final, que já vai passar para o outro. Né? Uma pequena linha ali, então tu não conseguiu emendar isso aí. Eu vi, o teu trabalho, quando a gente vê todo ele, a gente entende ele. Só que o problema é que a coisa não se harmonizou dessa forma, como uma continuidade. Parece assim que deu uma certa ruptura. Também nós temos no último parágrafo